Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 5 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que foi o assunto do final de semana. Ganhou centralidade no final de semana, sobretudo no sábado. Como eu não faço vídeos no sábado e no domingo, eu faço de segunda a sexta-feira, eu me vi na obrigação, com a responsabilidade de pelo menos produzir um texto e publicar para vocês com os elementos sólidos que eu tinha tido acesso até então. Por quê? Porque eu vi que tinha muita informação saindo, muita coisa condizente, mas também muita coisa completamente fora da realidade, e eu me vi na responsabilidade, com a responsabilidade de pelo menos acrescentar ali o meu quinhão à discussão, que era uma discussão que estava aparecendo ali todo tipo de ideia sobre ela. Tem muita especulação sobre isso, e eu fiz questão ali de apresentar o que até aquele momento, e isso foi no sábado pela manhã, se eu não me engano que eu fiz, de apresentar ali o que de sólido, de concreto tinha sido apresentado até o momento. E confesso para vocês, do momento em que eu publiquei aquele texto, eu coloquei no canal do Telegram, no canal do WhatsApp e coloquei também na aba comunidade aqui do YouTube. Do sábado de manhã até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, que é no final do domingo às 8 horas da noite, que é quando eu gravo o vídeo que fica programado para amanhã posterior, 12 horas de diferença, né? Então, vocês estão vendo na segunda de manhã, ou segunda ao longo do dia, porque é quando esse vídeo vai se tornar público. Eu gravo domingo de noite. Entre o sábado de manhã e o domingo à noite, muita coisa não mudou, não veio muita coisa nova aí a público. Claro, mais mortos foram confirmados. Tanto é que essa matéria aqui ela traz um número e eu até corrijo. Por quê? Porque estão confirmando novas pessoas que foram mortas. Mas elementos de compreensão do fato desse ataque terrorista que aconteceu na Rússia, não teve muita coisa nova, elemento de compreensão em si. Eu vou trazer alguns elementos que eu trouxe no texto que eu coloquei para vocês e vou expandir com algumas especulações possíveis, tomando todo o cuidado de apresentar o que é fato concreto, o que realmente tem de sólido, e o que é especulação, para a gente não também entrar aqui num grande episódio de realismo fantástico. Tá? Trago aí a seguinte matéria. Matéria da CNN, mídia corporativa, que é para os algoritmos abraçarem a gente. O ISIS, e eu complemento ali K, que é o braço do ISIS no Afeganistão, assume a responsabilidade pelo ataque em sala de concertos na área de Moscou, que deixou pelo menos 60 mortos. Aí eu atualizo vocês, mais de 130 mortos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, que é domingo de noite. Para ser bem preciso, 137 mortos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Muita gente questionou essa admissão do ISIS, tá? O que também... Assim, ó, tem muita gente excluindo o ISIS porque acha que isso tira o corpo da inteligência ucraniana ou da OTAN de fora. Isso não tem nada a ver. Inclusive, os elementos que estão aparecendo e a admissão do ISIS, que é um braço afegão do ISIS, é possível de conectar com a OTAN, sim, tá? Aqui é uma especulação, mas de sólido, quem admitiu até o momento foi o ISIS-K. Mas tem elementos ali, e até elementos de compreensão ao longo da história recente, que nos habilita a achar conexões ali. Porque é óbvio, existe uma guerra indireta entre a Rússia e a OTAN, uma guerra, acho que chamar de indireto é até uma coisa, ela é quase direta, semidireta aí com a Rússia, e existe uma guerra entre Rússia, aí sim, oficialmente entre Rússia e Ucrânia, o que nos habilita a pensar, especular sobre o dedo ucraniano e o dedo da OTAN. Isso é evidente, não há por que não especular. Claro, a gente tem que ter muito claro que os elementos ainda são muito iniciais. Mas é possível especular. Teve até um cara que me xingou no texto, quer conectar a OTAN com tudo? Não, mas o texto, daí as pessoas têm um certo problema de interpretação.
O texto que eu coloquei não conecta com a OTAN. Eu disse que é plausível pensar nisso conforme o contexto. E o cara ficou bravo, né? É problema de interpretação, isso não é culpa minha, né? Eu publico o texto, a interpretação também é com o cara. Agora, é possível sim especular sobre, porque existe uma guerra rolando que envolve Rússia e Ucrânia diretamente e indiretamente, ou de maneira semidireta, a OTAN. E informações que a gente tem sobre os suspeitos, claro que habilitam a gente a falar sobre isso. Trouxe aí uma foto que está bem ruim até. Quando eu fui começar a gravar o vídeo, eu vi que essa foto estava ruim, né? Qualidade ruim, mas aí toda a apresentação estava pronta, não ia parar tudo e só por causa dessa foto. Mas é a foto do local lá, né? Então, assim, o que essa matéria trouxe? O ISIS assume a responsabilidade, o ISIS-K assume a responsabilidade. Isso quer dizer alguma coisa? Isso tira o fardo da OTAN? Não, não tira mesmo, tá? Letrinhas vermelhas, trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. Os suspeitos teriam visitado a Turquia dias atrás. Esse é um elemento que foi apresentado pelo Serviço de Segurança da Rússia, que ele está sendo pouco abordado nas análises que eu tenho visto por aí. E é um elemento importante, claro que é um elemento importante. O que a Turquia tem a ver com isso? Tem tudo. Quando a gente fala de uso instrumental do terrorismo por parte da OTAN, o papel da Turquia é fundamental. E os suspeitos receberiam o equivalente a $5.000. Eles não receberiam $5.000, seria o equivalente a $5.000, senão seria batom na cueca, né? Letrinhas azuis. Convém observar que a Turquia, que é um membro da OTAN, tem papel central na ação de grupos terroristas instrumentalizados pela OTAN. Ela organiza, ela recruta. A Turquia tem um papel muito importante no estabelecimento da instrumentalização de grupos terroristas que bagunçam governos que são adversários da OTAN. A Síria que o diga, tá? Mas não só a Síria. Ou seja, essa informação de que os suspeitos, não todos, mas alguns suspeitos ali, não sei se é 1 ou 2, enfim, né? Mas de que tem suspeito ali que passou pela Turquia dias antes e depois vem o ISIS-K e assume a responsabilidade, não tira a OTAN do centro das discussões, inclusive coloca. Tá? Lembrem o seguinte, grupo terrorista é uma coisa, a OTAN é outra. Isso aí, né, acho que todo mundo já está vacinado contra isso. A gente tem inclusive e-mails admitindo, e o Wikileaks já trouxe a público isso, de figuras do governo Obama dizendo a Al-Qaeda está do nosso lado. Então, claro, Al-Qaeda, estamos falando aqui de instrumentalização da ação de grupos terroristas. A gente sabe que a Turquia tem um papel muito importante na instrumentalização dessa ação de grupos terroristas. Aí o cara passou pela Turquia, e a Turquia é um membro da OTAN que faz esse trabalho. Claro, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou interpretando à luz do que foi dito até o momento, de oficial. O que a Rússia trouxe? A Rússia apresentou isso, aquilo, outro. Agora, dá para fazer muita especulação em cima disso. O que eu estou pautando é em cima do que apareceu oficialmente. E dizendo, isso é oficial, isso é especulação minha. As conexões ali de Turquia com a OTAN, instrumentalização de grupos terroristas, eu faço à luz do que já foi comprovado de função da Turquia dentro da OTAN. Continuamos. O ISIS-K é o braço afegão do ISIS e com o ISIS em si, a Rússia tem atritos diretos por dar suporte ao governo sírio, que luta contra o ISIS. O ISIS atua na Síria. Entre outros locais, o ISIS atua na Síria. E outra informação também relevante que apareceu nesses últimos dias. A Rússia impediu um ataque do ISIS-K a uma sinagoga na Rússia dias atrás, que é uma outra informação importante. Agora, o central é, sim, existe a possibilidade do ISIS ter feito isso como forma de atingir a Rússia por causa da ação russa na Síria. É possível. Digamos assim, a sincronicidade disso com os eventos não me parece muito clara. Eu acho mais plausível que isso seja um episódio... especulação, tá? Você tem que ser bem claro. Porque isso acontece um pouco depois
da vitória marcante do Vladimir Putin nas eleições. E é projeto da OTAN criar um ambiente de insegurança dentro da Rússia para tentar fragilizar a posição política do Vladimir Putin. Então, me parece que o ISIS fazer uma coisa desse tipo pelo ISIS em si, né? Se é que a gente pode falar de um ISIS em si, aí é outra discussão, me parece uma coisa meio fora da. Eu teria que pensar um pouco mais, né? Alguma questão do Cáucaso, de repente, mas teria que pensar muito mais e fazer conexões muito mais distantes e perigosas, sendo que a Turquia o cara ter passado pela Turquia, o ISIS-K ter admitido, haver sim um trabalho insistente e consistente da inteligência ucraniana em ataques terroristas estimulado pela OTAN, juntando tudo isso aí me parece um elemento muito mais plausível. Mas claro, as investigações vão correr e conforme novos elementos vão aparecendo, claro que vão elucidando ou não o que aconteceu. Agora, com o que a gente tem aqui, é possível traçar algumas reflexões aí, sempre admitindo o que é fato e o que é especulação. Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos alertaram os seus cidadãos na Rússia sobre o risco do ataque a casas de shows. A questão é a seguinte, né, como sabiam, né? Mas houve esse alerta dos Estados Unidos a cidadãos estadunidenses que estavam na Rússia sobre o risco de ataques a casas de shows na Rússia. E um pouco depois, né, dias depois, isso vai e acontece. É mais um elemento. Tá? Letrinhas verdes. A Rússia atua para descobrir vínculos com a inteligência ucraniana, até porque os suspeitos foram presos fugindo pela Ucrânia, porque aí é lógico que a fuga seria por ali. Tendo ou não uma conexão com a inteligência ucraniana ou com a OTAN, eu acho muito difícil descartar essa hipótese, ainda que tem poucos indícios concretos mesmo que foram divulgados aí oficialmente pela Rússia para a gente cravar realmente que teve a OTAN ou a Ucrânia, mas todo o contexto e até os fragmentos de materialidade que existem permitem esse tipo de avaliação por causa do contexto todo. Vou dizer para você, seria até ingenuidade não colocar isso aí como, digamos assim, a possibilidade principal. Mas claro, a Rússia vai trazer aí mais resultados das investigações e a gente vai ver realmente o que aconteceu ali, ou espero que a gente consiga chegar o mais próximo possível disso. O que eu trago para vocês, e sou muito honesto aqui, o que existe de materialidade é o que eu apontei aqui. E as especulações possíveis, pelo menos para minha cabeça, são as que eu trouxe para vocês aqui também. Aí, claro, a partir daí vocês abram a discussão, comentem aí o que vocês acham, mas acho que... Aí no mapa coloquei para vocês que é a Turquia, a Síria, né, a Turquia Turquia de rosa, a Síria de amarelo, Afeganistão de laranja e parte da Rússia de verde, que são os envolvidos nessa discussão que eu fiz aqui, porque o ISIS é o braço afegão do ISIS, a Turquia é por onde suspeitos passaram e que tem uma ação de instrumentalização de grupos terroristas, a Síria é onde os interesses, digamos, do ISIS cruza diretamente com a Rússia, porque o governo do Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia, luta contra o ISIS, né, dentre outras forças inimigas ali estrangeiras, e pintei a Rússia de verde, porque, né, não preciso nem dizer porquê. Mas, conforme as informações forem aparecendo, eu vou trazendo. Claro, eu vi vários de vocês, não, mas eu sei o que eu estou cravando e tal, eu sei que é... Vocês sabem que eu tomo todo o cuidado do mundo, né, até porque... Quando o cara atua na rede, ele tem que se cercar de muitos cuidados. Quando o tipo de discussão que a gente faz não é muito bem-vinda. Então eu me cerco de que isso é materialidade, isso é especulação para quê? Para não deixar ponta solta para os caras me ferrarem na rede aí, tá? Então entendam que eu sou cuidadoso por causa disso. Estou há alguns anos aí na rede e já apanhei um pouquinho para aprender, né? Da plataforma em si, né? As maiores dificuldades são da rede mesmo em si, né? Dos seus mecanismos, do que propriamente de
terceiros, né? Vamos continuar nessa coisa de Estados Unidos, Ucrânia, Rússia, já que estamos falando do atentado na Rússia. Os Estados Unidos alertam a Ucrânia sobre ataques à Rússia. Olha, o governo Biden estaria criticando, não sei se é para desvincular sua imagem do terrorismo que a Ucrânia está fazendo, mas a argumentação dos Estados Unidos, ou melhor, né, o contexto no qual o Biden se encontra, habilita ele a fazer esse tipo de advertência, porque não é bom para ele esse tipo de ataque. Contraditoriamente, a Ucrânia atacar a exportação de combustíveis da Rússia não é bom para o Biden no momento. Trago aí a seguinte matéria do Financial Times. Os Estados Unidos instaram a Ucrânia a suspender os ataques às refinarias de petróleo russas. Olhem como o mundo dá voltas. Claro, isso aí, tudo pode ser para os Estados Unidos desvincularem a sua imagem. Mas existe sim um fundo de caráter e interesse econômico e político decorrente disso, que explica sim, tem lógica, do governo Biden não querer tantos ataques assim a refinarias russas. Letrinhas vermelhas, está aí o Biden preocupado com a eleição. Letrinhas vermelhas, a redução da oferta russa de combustíveis tende a elevar o preço dos combustíveis no mundo. E elevação de preço de combustível no ano eleitoral não é algo positivo para o Biden. Ou seja, não é que não possa atacar as refinarias, mas não ataca na eleição. Espera passar a eleição. Supondo que haja Ucrânia, até exército, força militar ucraniana, segurando a Rússia até as eleições dos Estados Unidos, segura um pouco aí porque eu preciso ganhar aqui, diz o Biden. Depois que eu vencer as eleições, pode tacar fogo na pichorra, mas no período eleitoral é muito complicado a alta de combustível, isso aí joga muito contra. A alta de preço de combustível interfere em todas as áreas da vida da pessoa. Então acaba gerando problemas de insatisfação por causa da alta do preço tudo. Letrinhas azuis. Os Estados Unidos visam roubar mercados de combustível da Rússia. Sim, isso é um fato. Não haveria problema em atacar a Rússia se a Rússia não fosse um exportador de combustíveis tão grande que a redução da sua exportação interferisse diretamente em todo o mercado de combustíveis. Só que a alta dos preços prejudica o Biden. Uma coisa são ações pontuais que retiram o combustível russo de certos mercados para que os Estados Unidos possam ocupar aquele espaço. Outra coisa é uma série de ataques que reduz a oferta, aumenta o preço dos combustíveis em um ano eleitoral e o eleitor dos Estados Unidos vai ser atingido também e vai culpar o Biden. Ou seja, é sim plausível que isso possa ser verdade. Não estou dizendo que não é um mero disfarce para... Pode tocar fogo, mas publicamente eu vou me desvincular. Mas sim, é plausível o governo Biden estar preocupado com isso. Isso é interesse direto, não é o Biden preocupado com o preço de combustível, não é o Biden preocupado com os combustíveis na Rússia, muito pelo contrário. Tá? Letrinhas azuis. A OTAN estimula a estratégia da defesa ativa na Ucrânia. Até deveria ter colocado entre aspas o defesa ativa. A defesa ativa é o quê? É segurar o jogo contra a Rússia, não deixa a Rússia avançar mais na Ucrânia enquanto ataca regiões civis na Rússia, para gerar uma sensação de insegurança no povo russo e tentar corroer a imagem do Vladimir Putin. Até por isso o ataque terrorista que o ISIS-K assumiu faz sentido colocar na conta da OTAN e da Ucrânia. Por quê? Porque é estratégia da Ucrânia e da OTAN ataques terroristas à Rússia. Quando existem ataques deliberadamente contra civis, planejados para serem contra civis, para gerar um ambiente de medo, isso é terrorismo. Então, assim, é difícil para a Ucrânia compreender por que ela não deve fazer o que ela está fazendo, se for realmente um pedido do governo Biden. Mas só um pouquinho, vocês não queriam que a gente... Qual é a estratégia da defesa ativa? Não é segura o jogo e ataca o território russo? Então, a gente está atacando refinarias da Rússia. O objetivo não é parar a máquina de guerra da Rússia, esgotar as formas de economia que sustentam a Rússia. Por que a gente não pode atacar as refinarias russas? Porque isso vai prejudicar o preço do combustível e vai atrapalhar a reeleição do Biden. Aí fica difícil, né? Porque a Ucrânia já tem que enfrentar um adversário formidável.
E ela está perdendo. Num aperto enorme, com problemas de recrutamento, com problemas de logística da OTAN, com falta de munição e o escambau. Aí a Ucrânia tem que botar na sua equação também a eleição do Biden. Fica meio difícil para a Ucrânia. Olha que você sabe muito bem que a última coisa que eu faria aqui é defender o governo Zelensky. Mas fica difícil para a Ucrânia, assim, né? Tem que lutar contra a Rússia, vencer a Rússia, o que não está conseguindo fazer de jeito nenhum. E ainda tem que botar na balança os fatores eleitorais do Biden. É, dureza, né? Mas ninguém disse que os Estados Unidos estavam pensando na Ucrânia, né? Vamos continuar nesse assunto, porque a Polônia prepara-se para se envolver no conflito na Ucrânia. Mais um, já o Macron, que já disse que não descarta a possibilidade de tropas na Ucrânia. E agora um ex-oficial do exército dos Estados Unidos, ele diz que a Polônia vai atuar. Pensando assim, ó, eu não estou dizendo que o que esse cara está dizendo é verdade, que isso vai acontecer realmente, até porque a coisa só vai acontecer se ela acontecer. Tá? Não existe futurologia, previsão, profecia em temas assim. Agora, pensando à luz dos planos da Polônia, faz sentido. Pensando à luz de elementos de relações entre o governo ucraniano e polonês, faz sentido pensar isso aqui. Não seria um absurdo. E a Polônia poderia antecipar os movimentos, por quê? Porque vê que o Macron já está salivando para fazer alguma coisa. Aí tem aquela concorrência entre Alemanha, França e Polônia, que é uma concorrência pela liderança militar europeia. Militar, claro, a Alemanha corre muito por fora por causa da carência absurda de autonomia, porque é um país basicamente ocupado pela OTAN. Agora, pelos Estados Unidos, né, para ser mais preciso. Assim. E agora sim, França e Polônia podem sim estar cogitando isso. A França perde muito espaço no continente africano, para a Rússia, inclusive, e pode estar pensando em movimentos. E a Polônia, para se antecipar à França, que quer se antecipar à Rússia, ela pode fazer isso sim. Isso vai dar um enorme de um problema, porque uma incursão polonesa na Ucrânia e a anexação de parte da Ucrânia, porque isso está previsto, faz parte do projeto polonês, ia fazer com que a Polônia, deixa eu ver se tem alguma imagem aqui para... acho que depois, né? Não, tá aqui, ó. O mapa da Ucrânia já não é mais esse, tá? Todo mundo sabe que o leste ali já, né, parte considerável do leste ali já decidiu fazer parte da Rússia. Mas enfim, o mapa está desatualizado porque o aplicativo que eu uso para pintar mapa está desatualizado. Mas enfim, vamos continuar. A Polônia fazendo operações na Ucrânia e anexando uma parte da Ucrânia, o que é possível e muito provável até, vai significar a Polônia, logo a OTAN, avançando para mais próximo da Rússia e avançando para cercar parte da Bielorrússia, Belarus, que aparece ali. Então eu não sei qual seria o comportamento da Bielorrússia no meio disso aí tudo. Aí a França ela já garantiu que pode mandar tropas para a fronteira com a Bielorrússia para liberar tropas ucranianas para outras regiões, para outros frontes, para os frontes ali com a Rússia. Isso também pode estar no cálculo da Polônia. Até porque não se sabe exatamente como a Bielorrússia vai se comportar. Então sim, faz total sentido. Letrinhas vermelhas. A Polônia estaria... isso segundo esse ex-oficial do exército dos Estados Unidos. A Polônia estaria preparando um ataque preventivo para evitar que a Rússia se aproxime. Mas está dentro do projeto polonês. Já teve mapa circulando, eu até já coloquei, já trouxe para discussão, já mostrei para vocês esse mapa, faz um tempo já. E já fiz discussões sobre essa questão da Polônia e da Ucrânia. E que seria o quê? O interesse polonês em anexar partes da Ucrânia e, do outro lado, uma parte considerável da Ucrânia integrando a Rússia e sobrando mesmo para o Zelensky governar, supondo que ele continue governando, é só um miolinho ali, que seria um resto de Ucrânia e muito pequeno. Olhem em que momento se encontra a Ucrânia, em vias de praticamente desaparecer como país. Letrinhas verdes. É sabido que a Polônia visa abocanhar a porção oeste da Ucrânia. Isso não é segredo, tá? Não estou trazendo nenhum segredo. Não. O Wikileaks me deu em primeira mão. Não tem nada de segredo aqui. Isso aí já foi
Por quê? Porque já existem fusões de certas questões de fronteira entre Ucrânia e Polônia. A grande questão é assim, é como o povo polonês e o povo ucraniano vão coexistir, porque historicamente tem muita divergência ali. Como é que tu vai explicar para setores ultranacionalistas ucranianos, e muitos setores neonazistas, que os caras fizeram toda uma luta ali para integrar o Estado polonês? Como é que tu vai explicar para a população polonesa que vai se irmanar com a Ucrânia ali, sendo que tem todo o histórico da Ucrânia colaborando com Hitler para fazer um monte de atrocidades contra poloneses? É uma É bem difícil de equacionar isso aí, né? Letrinhas verdes. Não, isso eu já falei, acabei de falar agora. Tava distraído. Tá aí, né? Tá aí a Polônia e a Ucrânia, né? Continuamos. Letrinhas azuis. A Ucrânia perderia parte da porção leste para a Rússia, inclusive já perdeu, e seria ocupada a oeste pela Polônia. Restaria apenas um miolinho em Kiev para os Zelensky governar, que é o que seria Ucrânia propriamente dita. Letrinhas vermelhas. A Polônia também visa se antecipar à França como liderança. E é possível uma ação francesa em Odessa, pelo menos foi o que o Macron disse. Aí depois houve um rebuliço, claro, muita gente preocupada, porque uma ação francesa em Odessa, que é na Ucrânia, tentaria se antecipar à Rússia, a possibilidade de um conflito direto, e depois isso foi corrigido por tropas internacionais lideradas pela França na fronteira com a Bielorrússia, na Ucrânia, liberando tropas da Ucrânia para outros lugares. Aí a Polônia pode estar trabalhando em cima disso, tá? Porque existe uma corrida ali. Pode ver que está sempre assim, ó, a Alemanha se posiciona, a Polônia se posiciona e França se posiciona. São sempre esses três aí centralizando os posicionamentos, buscando ser em cada um deles, ao seu modo, uma liderança na Europa. Trago a seguinte matéria, continuamos. A Ucrânia faz uma nova medida para recrutar mais soldados. Que nova medida é essa? Lembra que dias atrás, aqui, eu trouxe para discussão o Lindsey Graham, lá, né, político dos Estados Unidos, pressionando a Ucrânia a reduzir a idade do recrutamento para ter mais recrutas. Ou seja, dane-se os jovens, dane-se o futuro da Ucrânia. A gente quer que a Ucrânia lute até o último homem por interesses que nem são dela. Letrinhas verdes. A Ucrânia quer abolir a categoria apto para serviço militar limitado. Ou seja, o cidadão ele tem limitações que fazem com que ele possa atuar, mas não no fronte. A Ucrânia quer apagar isso aí e o cara vai mandar quem não pode para o fronte. Ou seja, ora, se o cara não tem condições de atuar no fronte, mandá-lo para o fronte é mandá-lo para a morte. É disso que a gente está falando aqui. Tá? Mas o que tem? Não, tem tudo a ver. Isso é a vida de uma pessoa. Se o cara não está apto para estar no fronte e manda o cara para bala zunindo no ouvido dele quando ele não tem condição nem de saber de onde veio, isso é muito grave, porque isso é o Estado ucraniano condenando seus civis à morte. O cara não pode estar no fronte. Isso é um risco para a Ucrânia? Sim, é um risco para a Ucrânia, mas é um risco para o soldado que é mandado para o fronte. É a mesma coisa assim, se o cara for baleado, ficar ferido, não pode sair do fronte, tem que continuar lá. Como? O cara vai continuar lutando sem condições. Enquanto existem condições físicas e mentais do cara estar no fronte, porque é importante ser para a própria segurança dele, tudo bem, mas mandar pessoas sem condições para o fronte é admitir que a vida do povo ucraniano não vale nada, então. Olha, corre a boca miúda que isso já está acontecendo, tá? Que já tem gente sem nenhuma condição no fronte, sem nenhuma condição mesmo, tá? Estão botando qualquer pessoa no fronte. Letrinhas azuis. A Ucrânia está sendo pressionada pelos Estados Unidos a recrutar soldados mais jovens. Teve o caso do Lindsey Graham, dias atrás, político dos Estados Unidos, pressionando. Sem alguma medida por parte da Ucrânia, ela irá colapsar por falta de combatentes. Mas aí tu botar pessoas que não estão aptas no fronte, ou tu recrutar teus jovens todos e acabar com o teu futuro, é difícil. Por isso que o Papa Francisco falou dias atrás aí, e não estava errado, e você sabe muito bem que eu não alivio para ninguém, que a Ucrânia deveria levantar a bandeira branca, né?
E, pô, o Papa foi ultra criticado. Aí tu vê que a OTAN não poupa ninguém, né? O que sobra para nós, né? A gente que faz avaliações contra a OTAN aqui, a gente toma todo tipo de crítica. Até o Papa, os caras não perdoaram nem o Papa. O Papa chegou e falou, criticou o projeto da OTAN, até o Papa virou agente do Kremlin, né? O que sobra para nós, então, né? Se até nem o Papa pode criticar a OTAN, o que vai sobrar para os meros mortais, né? Se Vossa Santidade não pode criticar a OTAN. Ironia, né? Reuters, matéria da Reuters, vamos continuar. Bancos ocidentais alertam sobre os riscos do plano da União Europeia para apropriar-se de ativos russos, dizem fontes. Ou seja, os bancos do mundo da OTAN estão morrendo de medo, porque isso aí vai dar um problema enorme. Primeiro assim, quando acabar o cenário de sanções contra a Rússia, isso pode virar uma maré de processos tão grande que vai se arrastar por anos. Isso pensando nos processos e nas ações de que esse pessoal vai ser alvo. Fora minar toda a credibilidade que os mercados ocidentais possuem. Isso aqui é um passo muito grave. Eu vi representantes do Tesouro dos Estados Unidos falando mais do que usar as receitas dos ativos russos congelados, usar o próprio dinheiro congelado. Não é a receita do juro dos lucros dos ativos russos, os lucros dos ativos russos congelados. É usar os ativos em si congelados. O pessoal perdeu completamente as estribeiras, né? Letrinhas vermelhas. Os bancos temem sofrer ações e processos pelo envio do dinheiro russo roubado para a Ucrânia. É muito dinheiro, são bilhões, o equivalente a bilhões de dólares. A quantidade de gente prejudicada com isso aí, que vai mover processo. Letrinhas verdes, os bancos também temem que a medida destrua a confiança nos mercados ocidentais. Isso aqui eu vou repetir, isso aqui são os bancos dizendo, algo que a gente está dizendo aqui quase que diariamente. Ou seja, se acontecer, não vai ser por falta de aviso. Depois, o mundo está virando as costas para a OTAN, OTANfobia daí vai ter, né? Ninguém quer, né? Ninguém quer transacionar com a OTAN, preconceito com a OTAN. Porque assim, quem é que vai querer transacionar com instituições que roubam dinheiro? Todos os agentes que atuam na economia vão pensar, mas e amanhã pode ser eu. O que garante que amanhã eles não vão pegar o meu dinheiro e vão mandar para o meu inimigo ainda por cima, né? Porque os caras querem usar dinheiro russo para mandar para a Ucrânia, que é adversária da Rússia. É uma ação bem complicada. Vamos para o outro fronte, tá? No Oriente Médio. Estados Unidos e França estão se bicando lá no Líbano também, ou seja, lá no Oriente Médio. Pode ser uma ação conjunta dos Estados Unidos com a França para impedir uma guerra ali entre Hezbollah e Israel. Olha, quem está acompanhando essa disputa da indústria bélica francesa com a indústria bélica dos Estados Unidos sabe muito bem que o que está aparecendo aí é uma disputa. Trago a seguinte matéria. Os Estados Unidos supostamente propõem patrocinar a presença do exército libanês no sul do Líbano. Essa ideia ela já veio exatamente igual, só que da França. Bancar o exército libanês para que ele assuma uma função de ponta e deixe o Hezbollah no segundo plano. Porque isso seria um movimento de fortalecimento do exército libanês, de enfraquecimento do Hezbollah, que é um grupo que atua contra o interesse da OTAN. Então, ou seja, os Estados Unidos repetem uma proposta que já vem sendo tentada pela França. Como a gente vê que os Estados Unidos estão furando o olho, puxando o tapete da França o tempo inteiro, não me parece uma parceria isso aqui. Não me parece mesmo. Está aí o Líbano pintado de rosa, Israel pintado de amarelo e o Iêmen pintado de laranja. Eu vou falar do Iêmen daqui a pouco. Aquela seta ali é o Mar Vermelho, por onde não é muito seguro. Se for um barco britânico, estadunidense ou de Israel, ou ligado a Israel, passar por ali, né? Mar Vermelho em direção ao Canal de Suez. Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos querem fortalecer o exército libanês para enfraquecer o Hezbollah. Mesma ideia que a França já teve. E que não está avançando muito, né?
letrinhas azuis. A França tem buscado fazer o mesmo no Líbano, e aí a gente vê a corrida de indústrias bélicas. No caso da Europa, os Estados Unidos aumentou sua presença, a Rússia reduziu e a França também aumentou sua presença. No caso lá da Oceania, a gente viu o caso da Austrália, a França ali namorando, quase consumando o fato, com questão de submarinos nucleares, veio a OTAN, veio os Estados Unidos, na verdade, né, porque a França é membro da OTAN, veio os Estados Unidos e o Reino Unido e sequestraram, tiraram na hora do ato, tiraram ali da cama da França a Austrália. E aí constituíram o AUKUS, que é uma parceria, entre aspas, entre Reino Unido, Austrália e Estados Unidos. O continente africano, né, nem preciso comentar, né? Uma puxada de tapete por hora, né? Ou seja, a gente vê mais um episódio aí. Mais um episódio. Esse tipo de atrito dentro da OTAN é muito importante, porque fragmenta o poder, né? França ou Estados Unidos? Na verdade, eu torço pela briga, né? Porque a França também é um agente colonialista. Por que eu iria torcer pela França? Torço pela briga. Toda contradição dentro da OTAN é fundamental. Toda convergência no sul global é fundamental. Porque a gente tem um agente hegemônico em processo de perda de poder. Isso é que é importante. Esses atritos importam muito. Você torcer, não precisa torcer, não vai torcer pela França, pelo amor de Deus, é o Macron. Letrinhas azuis. Um conflito Israel-Hezbollah forçaria os Estados Unidos a entrarem diretamente na guerra em um momento de crise logística da OTAN na Ucrânia. Ou seja, não é do interesse de setores militares e políticos nos Estados Unidos uma guerra no Líbano agora. Porque já tem que abastecer Israel em Gaza, e é uma guerra de guerrilha danada que Israel está fazendo ali, fora um massacre contra civis, também é uma guerra de guerrilha contra o Hamas, que está dando muito problema para Israel. Militares dos Estados Unidos já disseram que Israel não consegue enfrentar o Hamas, o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano. O Hezbollah é um grupo libanês, tá? Desculpem, comentei, mas eu sempre comento o Hezbollah, né? Então não conseguiria enfrentar. Os Estados Unidos teriam que entrar diretamente. Isso ia gerar um desgaste de imagem enorme. As bases na Síria e no Iraque iam ser mais atacadas ainda, porque os Estados Unidos iam entrar diretamente numa luta contra o Hezbollah. E aí seria mais desgaste de logística. Contra o Hezbollah, assim, ó, o Hamas está aqui, o Hezbollah está aqui. Ó. Enfrentar o Hezbollah é um buraco, né? Embora tenha feito para cima, é um buraco muito mais embaixo. O Hezbollah é muito mais difícil. É muito mais bem equipado, muito mais bem treinado, muito mais organizado. Armas mais modernas e não esqueçamos que tem os Houthis pelo caminho ainda, né? Letrinhas vermelhas. Israel já disse que aproveitará qualquer trégua em Gaza para centrar ataques no Líbano, até com uma possível ocupação. Coisa no Líbano ali tá feia, né? Essa coisa entre Hezbollah e Israel aí. Já que estávamos falando dos Houthis no Iêmen, né? Vamos falar aqui dos Houthis, então. Né? Então, assim, o Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza e os Houthis no Iêmen. Né? Hezbollah, Líbano, Hamas, faixa de Gaza e Houthis no Iêmen. Daí a gente vai encaixando as pecinhas aí, né? Os Houthis do Iêmen dizem à China e à Rússia, continuamos na região, que os seus navios não serão alvo. A matéria da Bloomberg continua. Os Houthis alcançam entendimento sobre passagem segura durante negociações em Omã. Segundo ponto da matéria. O movimento sinaliza nervosismo das potências mundiais sobre ataques marítimos, ou seja, os caras não estão conseguindo frear os ataques dos Houthis ali. Coalizão naval não deu certo, ataques, bombardeios ao Iêmen também não estão funcionando. Posso estar enganado, mas acho que a Rússia até negou isso, né? Não teve nenhum acerto lá, meio que para, né? Porque isso aí indispõe muito Israel e Rússia têm ótimas relações ali, até que dão uma equilibrada na situação do Oriente Médio, mas é muito plausível que os Houthis queiram isso, né? Por quê? Letrinhas verdes. Os Houthis podem buscar vetos da Rússia e da China a resoluções contra o grupo no Conselho de Segurança da ONU. É muito possível, até porque os Houthis não vão declarar guerra contra todo mundo. Não tem por que fazer isso. Os Houthis não declararam guerra ao mundo.
Os Houthis estão atuando em solidariedade à faixa de Gaza, ou seja, atacando embarcações ligadas a Israel. E aí, como Estados Unidos e Reino Unido começaram a atacar o Iêmen e as bases dos Houthis, eles entraram no pacote. Agora todo o resto não está nesse pacote aí. Por isso que fizeram questão de dizer, olha, China e Rússia não estão nisso aí. E nem deveriam estar, não tem por que estar. Letrinhas azuis. Os Estados Unidos e o Reino Unido não estão conseguindo parar os Houthis. A coalizão naval que ia fazer uma patrulha, que ia garantir a liberdade de navegação, naufragou. Naufragou aí não é literalmente, tá? Mas ela naufragou porque ela não saiu da prancheta. Sim, muito embora navio britânico esteja naufragando literalmente lá. E Israel e Egito já sofrem consequências econômicas, né? O Egito está sendo prejudicado no canal de Suez e tem porto em Israel que está sofrendo aí, até demitindo pessoas, né? Continuamos, tá? Sobre esse assunto ainda. Conselho de Segurança da ONU não consegue aprovar uma resolução dos Estados Unidos pedindo um cessar-fogo em Gaza. Na verdade, a resolução não pedia um cessar-fogo. Ela condicionava um cessar-fogo a um ato exigido por Israel ainda. Tá? Não é exigido de Israel, é uma exigência de Israel em relação ao Hamas. Ou seja, autorizava a matança. Então não tem nada a ver. Claro, a NBC News é mídia corporativa, Yankee. Agora, a resolução não falava isso. Ela não estava pedindo um cessar-fogo. Ela condicionava o cessar-fogo a exigências de Israel. Letrinhas vermelhas. A resolução falava em libertar reféns do Hamas, mas impõe condições para o cessar-fogo. Ou seja, o cessar-fogo só vai acontecer se o Hamas fizer isso, isso e aquilo. Ou seja, o Hamas não toparia isso. Porque para que se chegue a um acordo precisa ter concessões de ambas as partes. Essa resolução era uma resolução pró-Israel. Letrinhas verdes. China, Rússia votaram contra, ou seja, vetaram, porque votaram contra. E a Argélia votou contra também, só que a Argélia não tem poder de veto. Contra a resolução Yankee. Se fosse só a Argélia votando contra, não poderia vetar, mas China e Rússia podem. São membros permanentes. Lembrando que os Estados Unidos vetaram várias resoluções de paz. Aí apresentam uma e acham que vão bombar, sendo que a resolução era péssima. Continuamos na região, mais um assunto aí ligado a Israel. Israel avança mais na Cisjordânia. Trago a seguinte matéria da mídia israelense. Israel se apropria de 1.976 acres de terra no Vale do Jordão, declarando-a como terra estatal. A matéria continua. O anúncio segue-se à expansão dos assentamentos na Cisjordânia, no início de março. Novo status permitirá a construção de centenas de unidades habitacionais além de zonas de comércio. Isso aqui é expansão colonialista do Estado de Israel sobre territórios que não são seus. Isso aqui não é mídia palestina, isso aqui é mídia israelense. Tá? É uma expansão de Israel sobre territórios internacionalmente reconhecidos como territórios palestinos. Eu não sei como é que se defende uma coisa dessa, tá? Mas tu vai defender, toma todo cuidado, porque isso aqui é indefensável. Não tem como defender uma coisa dessa aqui. Israel está fazendo isso aqui na Cisjordânia há muito tempo. Israel está fazendo esse tipo de coisa desde que surgiu como Estado. Desrespeitando e avançando sobre territórios de povos nativos. Por isso que o cidadão que se demitiu lá da ONU, que criticou Israel, disse: Israel é um projeto expansionista colonialista europeu que ataca povos nativos no Oriente Médio. Está aí a Cisjordânia circulada em vermelho, tá? Aquela área laranja ali. Em verde o território de Israel e outro território laranja menor é a faixa de Gaza. Letrinhas vermelhas. O Smotrich, que é o cara das finanças em Israel, o ministro das finanças, que é um extremista sionista, né, tratou a região como pertencente a Israel, negando o direito internacional. Lembrando que a Cisjordânia é aquela porção da Palestina governada pela autoridade palestina, que busca a via do diálogo. Não é governada pelo Hamas. Se Israel justifica todos os seus ataques a Gaza como direito de resposta, de autodefesa, por que faz tanta coisa na Cisjordânia? Não tem nada a ver com direito de resposta nem de autodefesa por parte de Israel. Letrinhas azuis. Israel usa forças do Estado e milícias de colonos
para desalojar palestinos. Isso aí eu já falei várias e várias e várias vezes, mesmo antes do episódio 7 de outubro do ano passado, eu já estava falando desses ataques à Cisjordânia aí por parte de Israel. Letrinhas azuis. Israel está expandindo para o oeste em Gaza, para leste na Cisjordânia e quer ocupar parte do Líbano ao norte. É um expansionismo colonialista. Israel surge assim e vai aumentando seu território. E estamos vendo mais um processo aí, diariamente. Matéria da CNBC, mídia corporativa Yankee. O presidente da Câmara, que é o Johnson, a Câmara dos Estados Unidos, ele diz que convidará o líder de Israel, Netanyahu, para discursar no Congresso. Critica o Schumer, que fez críticas ao Netanyahu e disse que tinha que ter eleição em Israel para substituir o Netanyahu como governante. Eu não sei nem como classificar uma coisa dessas aí, né? Chamar o Netanyahu. E o Johnson não está chamando o Netanyahu para ser apertado e achacado. Ele tá chamando o Netanyahu para fazer um discurso de empolgação para o Congresso. Porque ele apoia o Netanyahu, tá? Letrinhas vermelhas. Os republicanos apoiam as ações de Israel em Gaza. Mais de 60% do eleitorado republicano é a favor das ações de Israel em Gaza. Agora, não existe a mesma consistência nos democratas sobre isso. Por isso que o Biden ele acende uma vela para os lobbies sionistas e para apoiar Israel no seu massacre, só que por outro lado ele é massacrado por setores democratas que criticam isso. E é um elemento muito complicado. Por isso que o Johnson vai chamar o Netanyahu também para dar uma cravada no Biden, me perdoa a expressão. Letrinhas verdes. Setores da OTAN veem que o extremismo sionista, como é o caso do Schumer, ele frustrou os acordos de Abraão. Por isso que o Josep Borrell, lá da União Europeia, embora seja um pró-OTAN até a medula, ele critica Israel por quê? Porque todos os acordos de Abraão, todo aquele desenho de um braço da OTAN no mundo islâmico, que seria centralizado em Israel, escoou pelo ralo. Quem é que vai querer fazer parceria pública com Israel no mundo islâmico depois disso aí? É aí que está a grande questão, né? Aí a gente vai ver setores da OTAN criticando Netanyahu não por humanismo, mas porque está atrapalhando o projeto mesmo com essa coligação de extremismo sionista aí, né? Agora a gente vem para o Haiti. Vamos falar um pouquinho sobre a situação. Violência armada retorna ao Haiti após alguns dias de calmaria. Matéria do The Guardian. Os Estados Unidos começam a enviar cidadãos de helicóptero para fora do Haiti enquanto os combates eclodem em áreas ricas. A matéria continua. O Departamento de Estado organiza a evacuação depois que quase 1.600 cidadãos dos Estados Unidos pediram ajuda em meio a relatos de violência contínua na capital do Haiti, Porto Príncipe. Está aí o Haiti no mapa, letrinhas vermelhas. Grupos armados retomaram ataques após dias de calmaria e agora estão atacando zonas mais ricas do Haiti, né? São zonas que não são empobrecidas. Havia uma tranquilidade depois da saída do Ariel Henry, só que retomaram essa ação armada porque estão percebendo ou estão fazendo pressão, provavelmente por causa da consolidação de um conselho de transição que vai governar o Haiti até uma eleição. Aí eu estou especulando, tá? Especulando sobre o porquê que os grupos armados podem ter voltado a fazer operações. Que tem um conselho que vai ser escolhido, isso é verdade, isso é um fato, tá? Que o Ariel Henry renunciou, é verdade também. Letrinhas azuis. O Conselho de Transição ainda não foi formado. Após a formação desse Conselho de Transição, o Quênia disse que já pode negociar para intervir no Haiti. Aí vai ter outras tropas ali no meio, vai haver uma operação extremamente brutal, como já foi a anterior, para tentar manter o Haiti, sob controle no meio do caos. Assim. O grande problema do Haiti é a intervenção estrangeira que não deixa o país se encontrar e lavar sua roupa suja, se organizar devidamente, de maneira orgânica. Aí a gente está prestes a ver mais uma, né? Porque o Quênia falou, né? E os Estados Unidos já confirmaram, o Quênia não desistiu das operações, aqui tem que negociar com o governo, esse governo ainda não existe. Quando Ariel Henry, que era o presidente interino e primeiro-ministro do Haiti, ele foi até
o Quênia para fechar esse acordo. Quando ele voltou, ele não conseguiu ir para o Haiti porque ele não conseguiu entrar no país de novo. Ele ficou em Porto Rico e renunciou porque perdeu capacidade de governar. Agora a gente tem que ver como é que vai ser esse conselho aí, né, de transição. Letrinhas azuis. A tendência é de que os grupos armados sigam pressionando mesmo após a formação de um conselho de transição, para evitar um controle estrangeiro. Eu li, mas aí não existe uma confirmação sobre isso, que o Jimmy Cherizier, que é uma das lideranças dos grupos armados lá, disse que ele não queria, não estava gostando da forma como estava se dando a formação desses conselhos de transição. Aí é preciso ver o que realmente está acontecendo ali, né? Mas as novas informações vão atualizando a gente. Já que estamos na América Latina, vamos falar do López Obrador. Não há um bom relacionamento com o rei da Espanha, diz o Andrés Manuel López Obrador, o presidente do México. Diz que adversários vão reclamar com o Felipe VI, o rei da Espanha, e critica benefícios a empresas espanholas em outros mandatos, ou seja, letrinhas vermelhas. O Obrador acusa a Espanha de estar alimentando grupos que são contra o governo mexicano. Porque ele fala que ele conversa com todo mundo ele recebe todo mundo que reclama do governo. E teve até já o Pedro Sánchez, que é o líder político lá da Espanha, criticando o México, que as eleições não vão ser transparentes. Então já tem aquele negócio espanhol de querer manter uma certa dominação, né? Uma certa influência sobre o México. E isso resgata um passado colonialista que desagrada muito o povo do México. E o Obrador explora isso muito bem. E está certo em fazê-lo. Ele faz que é o que eu coloco nas letrinhas verdes. Ó. O Obrador acusa empresas espanholas de explorarem o México, de lucrarem demais no país. Explorar os recursos e a mão de obra do povo. E ele retoma um histórico colonialista, ele cria uma compreensão muito interessante. Porque o governo López Obrador ele tem o apoio da ampla maioria da população mexicana. Ele tem índices de aprovação e de satisfação gigantescos, ele é super popular. E ele vai fazer uma sucessora, certamente. Tem eleição agora no México. E qual é a questão aqui? Ele conseguiu um movimento que defende os recursos do México, ou seja, um movimento de soberania mexicana, com apoio popular. Falar em soberania sem falar no aspecto popular, sobretudo com esse vínculo aí à identidade aqui latino-americana, nessa coisa da exploração, fazer essa retomada da exploração, um vínculo com a exploração colonialista, para mim é puro chauvinismo, tá? Vou ser bem honesto com você. Falar assim só de nação soberania, sem falar do aspecto popular e da luta do sul global contra hegemonias transnacionais, para mim é mera masturbação chauvinista, me perdoa a expressão. Então, o Obrador ele conseguiu esse aspecto popular, soberano, e ele retomou esses elementos de exploração colonial e de crítica à interferência estrangeira. Então ele conseguiu solidificar assim, um governo muito apoiado pela população, bem apoiado pela população. E ele não perde, a sucessora dele não perde a eleição, não vai perder a eleição. É muito difícil que aconteça, seria necessário assim, uma catástrofe política para fazer com que o Obrador não faça a sua sucessora. Tá? E aí chegamos ao momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam do canal, que querem apoiar, que podem apoiar o canal, aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios que aparecem durante o vídeo, as propagandas, não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas que aparecem durante o vídeo, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. O que garante efetivamente a existência desse canal é o apoio dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. 3 formas de apoio não estão em ordem de importância, escolham uma dessas formas aí, aquela que for mais prática para vocês, quem quiser apoiar, logicamente. Seja lá que maneira de apoio vocês forem escolher, vocês podem apoiar com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer
e ajuda com quanto quiser. E os vídeos ficam abertos aí para todo mundo, tá? Então é um apoio realmente solidário se vocês quiserem fazer. Não estão em ordem de importância, todos os três são bem-vindos, tá? Qualquer um que vocês escolherem vem bem. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail, então a segunda forma é pelo Pix. Tem gente que usa o número do celular como chave Pix, número do CPF, número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem ali aquela que estiver dentro do que vocês querem apoiar. Repito, as três formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.